3 meninas, um ET, uma cidade inteira sabendo. 20 milhões de pessoas assistiram a essa reportagem em 1996. O que acontece quando 3 adolescentes do interior veem o impossível e o mundo inteiro decide que elas mentem? Em 2026, 30 anos depois, as feridas ainda estão abertas. Um ex-militar finalmente confessou. Um ufólogo admitiu que tudo foi inventado. Até o exército apresentou uma versão oficial. Mas elas, Kátia, Liliane e Valquíria, elas nunca mudaram a história. E é isso que torna esse caso mais assustador do que qualquer alienígena. Sejam bem-vindos ao Conceito Central. Eu sou Cornelius Blackwood. Kátia Xavier tinha 22 anos e estava grávida, embora ainda não soubesse. Liliane Silva tinha apenas 16, era uma adolescente tímida que só queria estudar. E Valquíria Silva, aos 14 anos, nunca imaginou que sua vida estava prestes a acabar naquele sábado em Varginha. Uma cidade de 100 mil habitantes onde nada nunca acontecia. Até aquele momento no terreno baldio, elas decidiram cortar caminho. 5 minutos depois, a vida delas virou do avesso. Pele marrom e brilhante, como se estivesse oleosa. Olhos vermelhos, grandes e fixos. 3 protuberâncias na cabeça. Nenhum som. Apenas aquela criatura, parada, olhando para o nada. Kátia congelou de terror. Liliane e Valquíria correram desesperadas. Só depois perceberam que haviam deixado a irmã para trás. Elas voltaram para buscá-la em um ato de puro desespero. Quando a mãe viu as filhas, Liliane estava branca como papel, tremendo sem parar. Achei que era o capeta, ela repetia. Dona Luísa foi ao terreno 25 minutos depois. A criatura não estava mais lá, mas o cheiro, um cheiro que ela jura até hoje. Não era desse mundo. Parecia amoníaco misturado com enxofre e algo orgânico em decomposição. Naquela noite, o mistério se aprofundou. Marco Eli Xerezi, um policial militar de 23 anos, estava em ronda quando algo cruzou o caminho da viatura. Sem proteção, sem luvas, ele capturou a criatura com as próprias mãos. Foi o contato que selaria seu destino. Para o posto de saúde, que recusou a entrada. Depois para o hospital regional, onde uma ala inteira foi isolada sob guarda militar. 26 dias. Foi o tempo que Xerezi sobreviveu. A causa oficial foi pneumonia com infecção generalizada, mas os médicos ficaram perplexos. Deram os melhores antibióticos da época, mas era como dar água com açúcar. O sistema imunológico dele simplesmente evaporou. Testaram tudo, AIDS, vírus raros, bactérias agressivas, nada. Ele morreu de uma infecção por bactérias que qualquer pessoa saudável venceria com facilidade. Mas ele não era mais saudável. O que aconteceu com o policial Xerezi foi apenas o prelúdio de uma tragédia humana maior. Enquanto o mundo discutia naves espaciais, a vida dessas 3 meninas se tornava um inferno silencioso. O bullying, as ameaças e a proposta que poderia ter mudado tudo, mas que elas escolheram recusar. O preço da verdade começou a ser cobrado bem cedo. Kátia descobriu a gravidez pouco depois. E a cidade não teve piedade. Surgiram boatos cruéis de que ela estaria grávida de um extraterrestre. Ela passou meses com medo de que sua filha não nascesse humana. Não comia, não dormia. O estresse foi tanto que seu casamento não resistiu. O isolamento se tornou sua única defesa contra uma cidade que a apontava como louca ou mentirosa. Liliane abandonou os estudos aos 16 anos. Lá vai a menina do ET, era o que ouvia nos corredores. Valquíria, aos 14, sofria ameaças físicas no ônibus. A imprensa as perseguia como animais. Elas pararam de sair. A casa da família tornou-se uma fortaleza contra o escárnio público. Telefonemas anônimos, homens de terno vigiando a rua. O cerco estava se fechando. Em meio ao caos, uma proposta surgiu. Homens misteriosos ofereceram uma quantia que poderia tirar toda a família do Brasil em troca de um depoimento gravado desmentindo tudo. Bastava dizer que foi um engano, que era o mudinho, que era a imaginação.
mas elas recusaram. Porque 3 meninas pobres vivendo em um inferno social recusariam a única chance de fuga se a história fosse uma mentira? A integridade delas custou a paz de uma vida inteira. O exército demorou 1 ano para concluir o inquérito policial militar. A solução oficial: o ET era o Mudinho, um morador local com problemas mentais que estava agachado no terreno. As meninas sempre negaram. Elas conheciam o Mudinho. Ele era parte do cenário da cidade. O que elas viram não era humano. Mas a máquina do Estado precisava de um fechamento, mesmo que ele fosse construído sobre uma base frágil de inverdades. Anos depois, as rachaduras no silêncio apareceram. Um ex-recruta confessou ter visto a criatura e desenhou algo idêntico ao relato das meninas. Controladores de voo confirmaram que um avião militar americano entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização clara naquele dia. O que os americanos estavam fazendo em Varginha? A operação militar foi real, documentada, mas o conteúdo daquelas caixas transportadas sob sigilo absoluto permanece um segredo de Estado. Janeiro de 2026. 30 anos depois, a verdade começa a vazar. Militares agora admitem, com o rosto oculto, que foram pagos para criar histórias falsas e confundir os ufólogos. Vendemos a alma para o diabo, disse um deles. Até Ubirajara Rodrigues, o pesquisador que deu início a tudo, hoje admite que a única coisa autêntica em todo o caso é o depoimento das 3 irmãs. Todo o resto foi uma construção de boatos e desinformação. Pense nisso. Militares confessaram mentiras, ufólogos mudaram de opinião. O exército tentou abafar. Mas Kátia, Liliane e Valquíria nunca mudaram uma vírgula. Nenhum detalhe diferente em 3 décadas. Se elas estivessem mentindo, por que manteriam a farsa depois de perderem empregos, casamentos e a própria dignidade? O lucro da mentira teria vindo há muito tempo. O prejuízo da verdade é o que elas carregam até hoje. Recentemente elas voltaram ao local. O clima mudou no instante em que pisaram naquela terra. Kátia sentiu a mesma presença, o mesmo mal-estar que a paralisou em 1996. Elas não voltaram sorrindo para as câmeras. Voltaram com o peso de quem revisita uma cena de crime. Um crime cometido contra a inocência delas por uma verdade que ninguém quis aceitar. Em um momento de partir o coração, Kátia pediu desculpas às irmãs. Ela se sente culpada por tê-las chamado para ver o que viu, por ter arrastado as duas para esse destino sombrio. Dona Luísa, a mãe, ainda sente o medo. Ela queria, do fundo da alma, que isso nunca tivesse acontecido. Para elas, o ET de Varginha não é uma curiosidade ufológica. É a cicatriz que nunca fechou. Dona Luísa, a mãe, ainda sente o medo. Ela queria, do fundo da alma, que isso nunca tivesse acontecido. Para elas, o ET de Varginha não é uma curiosidade ufológica. É a cicatriz que nunca fechou. 30 anos. Uma história que sobreviveu a militares, cientistas e ao tempo. O ET pode ter sido real ou uma ilusão coletiva, mas o sofrimento dessas mulheres é a prova mais concreta de que algo extraordinário aconteceu naquele dia. Elas preferiram carregar o peso de uma verdade que as destruiu do que o alívio de uma mentira que as salvaria. No fim, talvez a humanidade não estivesse pronta para o que elas viram. Eu sou Cornelius Blackwood e este foi o seu santuário de conhecimento. Até a próxima sombra.